Bom, vamos lá, segundo round aí, né, com o professor Lucas. Ele vai estar gravando para a gente aí uma aula de raciocínio lógico, voltado para a prova da Polícia Militar, para quem vai fazer prova de cabo, sargento, ou que caia raciocínio lógico matemático, para a banca VUNESP. Então, essa aula bem voltada aí para a banca VUNESP, beleza? Então, eu vou passar a bola para ele, que vai estar nos instruindo aí durante essas aulas, ok? Bora, Lucão, valeu, manda Bora aí. aí. Boa noite, pessoal. Vamos que vamos. Seguinte, como a gente tem já essa pauta bem guiada de questões que o professor Jackson passou, eu não vou me ater muito à teoria, vou focar mais na resolução de questão. Eu tenho já um material pronto em PDF que eu posso compartilhar lá no grupo com vocês, deixar para vocês baixarem e darem uma olhada com calma. Eu vou fazer um paralelo voltando às vezes para o material, indo para as questões, mas eu vou meter mais a resolução, porque o foco é a gente fazer a passada um pouquinho mais rápida, né? É uma maravilha vocês terem voltado de uma semana aí do intensivo de português, porque, como eu falo para vocês, a matemática é uma linguagem. E ela é uma linguagem assim como a língua portuguesa, né? E o raciocínio lógico é uma forma bem... A gente chama até de metalinguagem, porque o raciocínio lógico a gente usa a língua portuguesa para falar da matemática, mas na verdade as palavras que nós usamos na língua portuguesa, às vezes elas nem têm muito significado na língua portuguesa. A gente acabou, ao longo dos anos, apropriando ela para a matemática. Vocês vão ver que vai haver algumas confusões, por exemplo, quando a gente usar algumas palavras como ou, vocês vão ver que no cotidiano, na língua portuguesa formal, ela não significa o jeito que o matemático significa ela. Então a gente vai primeiro dar uma desmistificada nisso, separar tudo, deixar bem significadinho e depois arrebentar nas questões. O primeiro passo aqui é a gente entender qual que é o objeto de estudo da lógica proposicional. A ideia da lógica, ela é você conseguir analisar sentenças e, a partir dessas sentenças, você julgar se é verdadeiro ou falso. Na matemática, eu brinco com vocês que a matemática ela é a matéria e a disciplina mais simples que existe. Ela não é mais fácil, mas ela é mais simples. Ela parte da premissa da lógica bicondicional. Ou uma coisa é verdadeira, ou uma coisa é falsa. Esse é o pilar da matemática. E o segundo pilar da matemática é o princípio do terceiro excluído, que é o seguinte: ou uma coisa é verdadeira, ou a coisa é falsa, e não existe um terceiro caso. Então a gente exclui esse terceiro caso. Para você ter uma noção do que eu estou falando, é diferente, por exemplo, quando o professor ele está falando do direito penal, por exemplo. A lógica construída, porque o direito ele nasce da filosofia, né? A filosofia usa a lógica como pauta, né? Então, no direito, a lógica ela não pode ser bicondicional. Existem sempre, às vezes, o terceiro ou o quarto, a quarta possibilidade de uma coisa ser. Porque se o mundo jurídico fosse bicondicional, as coisas seriam muito a ferro e a fogo e ia com certeza haver muita injustiça. Então, eu lembro das aulas que eu frequentava do professor Jackson, que ele explicava situações que, dependendo da coisa, você mudava para uma terceira situação. Dependendo da qualidade ali do crime, dependendo da intensidade, você tinha outras ramificações para você poder determinar o que aquele crime seria. Na matemática não tem muita conversa. Ou é sim, ou é não, ou é verdadeiro, ou é falso. Então, o nosso objetivo aqui é analisar a proposição lógica. O que é uma proposição lógica? É uma sentença, né? Uma frase que eu posso classificar como verdadeira ou falso. Por exemplo, Lucas não é professor. Eu consigo atribuir um valor lógico, que a gente vai chamar esse valor lógico de ou verdadeiro ou de falso. Eu consigo atribuir. Ou eu afirmo que isso é verdadeiro, ou eu digo que isso é falso. 1 mais 1 é igual a 2. Né? Isso aqui é uma sentença. Até na aula de equação eu explico para vocês que a equação ela é uma sentença. Né? Eu consigo falar ela em português e eu posso atribuir se isso é verdadeiro, se isso é falso. Certo? Aí, para você ter uma noção, qual que é os objetos que nós não vamos trabalhar, que nós vamos jogar fora. Não quero trabalhar com os objetos. O que não é uma proposição lógica?
são sentenças vagas. Por exemplo, o professor é maravilhoso. É maravilhoso para quem, né? Para alguns pode falar, nossa, o professor de matemática é o melhor do mundo. E para outros, meu, esse cara aí só fala besteira. Então, maravilhoso, toda vez que eu estiver trabalhando com esses adjetivos que dá uma nuance um pouco mais abstrata para a coisa, né? Que é o uso mais literário da palavra, né? Eu fujo da lógica proposicional. Então, estou me sentindo muito bem. Concorda que é indefinido, né? Muito bem. E você concorda se você começar a fazer o paralelo com as primeiras aulas do professor Jackson? Ele fala, né, que tem aqueles advérbio, eu nem sei os nomes, mas tem os indefinidos, os definidos, aqueles que é oculto e não é. Tem algumas coisas assim, e aqui faz total sentido. Então, sentenças exclamativas, por exemplo, o professor é lindo, eu estou feliz. Toda vez que eu tiver uma exclamação aqui, não rola, tá? Porque a exclamação, para você gravar, tá? Ter na cabeça, toda vez que eu coloco uma exclamação numa frase, eu estou querendo dar um caráter emocional para aquela frase. E pensa assim, o emocional foge do racional, o racional raciocínio lógico, então não é nosso objeto de estudo emocional. Sentenças imperativas, né? Fecha a porta, beba Coca-Cola, também não é nosso objeto de estudo, são as ordens. Interrogativas também, uma pergunta, não posso atribuir um valor lógico. Por exemplo, vai chover amanhã, eu não posso dizer ou atribuir um valor lógico se essa pergunta é verdadeira ou falsa, não faz sentido, tá ok? E nós qualificamos, né, as proposições. A gente já sabe que a proposição é uma frase. Eu consigo atribuir a ela um valor lógico. Verdadeiro, falso. Ou até, por exemplo, o professor Jackson, que manja muito de computação, é o tal do 0 e 1. Você atribui um valor, você vai escolher um valor para estar lá. A gente consegue dar essa qualidade, né, às nossas proposições da seguinte forma. A gente tem as proposições universais, tá? Que elas vão englobar todo o nosso conjunto, todo o nosso objeto de estudo. Então, aqui é bem importante a gente ter na cabeça aquela noção de conjunto matemático, né? Então, só para lembrar para vocês, um conjunto matemático é uma coleção de objetos, é uma coleção de coisas. Por exemplo, o que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é como se fosse uma coleção, uma caixa cheia de objetos. Quais são os objetos? O 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai. Tem também, por exemplo, outro conjunto, o conjunto dos números inteiros, né? Que ele, com essa letra Z, que ele é o conjunto dos números naturais mais os negativos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o -2, o -1, o 0, o 1, o 2 e etc. Então, eu quero que você repare que nessas listas aqui, né, nesses conjuntos, eu tenho infinitos termos, tá? Mas eu consigo representá-la dessa forma abstrata, como se fosse um pacotinho. Então, o que é uma proposição de qualidade universal? É quando eu estou me referindo a todo o meu conjunto. E quando eu estou me referindo quando uma proposição ela é particular, eu estou me referindo a só uma parte desse conjunto. Então, aqui, a gente tem uma grande divisão, né, entre as proposições, que eu quero que vocês entendam da seguinte forma. A gente vai trabalhar sempre assim nas questões, né, as bancas cobram a negação dessa frase, se isso é verdadeiro, o que é aquilo, etc. Para isso, você vai ter que fazer alguns testes lógicos, mas é basicamente assim, ó. Primeiro, vamos definir o que é universal. Pessoal, universal é quando eu falo do conjunto inteiro, então, palavras como todo, nenhum, ou, por exemplo, qualquer um, certo? Essas palavras, elas definem, como se eu virar e falar assim, ó, às vezes as pessoas acham, né, na lógica, que o contrário de todo é nenhum, né? Que o contrário de todo ou nenhum ou nada, né? Na verdade, o contrário de todo é você pensa que você tem uma coleção de pessoas, certo? Você tem uma coleção de pessoas, tipo os alunos que estão aqui. Uma coisa o contrário de todo é o que eu me refiro. Então, o contrário de eu me referir ao grupo,
para uma lógica proposicional, não é não se referir a ninguém, é se referir a uma parte desse grupo. Então, é aí que a gente tem a outra qualidade, que é quando você tem a qualidade particular de uma proposição. Então, guarda bem isso. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, virar assim, quando eu viro falar assim, nenhum aluno aqui sabe resolver a equação do terceiro grau. Vocês concordam que se eu fosse listar aqui todos os alunos que estão assistindo a gente agora, quando eu falo nenhum aluno sabe resolver equação do terceiro grau, eu estou me referindo diretamente a todos os alunos. É para vocês se sentirem ofendidos. Professor, como assim? Espera aí, eu vou dar um jeito, vou aprender a resolver. Então, é essa a ideia. Então, não é porque eu falei nenhum que eu não estou me referindo a todos. E como que você vai matar isso? O particular é quando eu falo alguns, a maioria. Por isso eu falo assim, ó, a maioria dos alunos aqui gostam de picolé no domingo ensolarado na praia do Boqueirão. Pô, eu tô falando da maioria, então pensa de novo em conjunto. Eu tenho um grupo, a maioria talvez possa ser essa parcela do grupo, mas ainda é uma parte. Eu não tenho todo ainda, eu ainda tenho partes que estão excluídas. Sacaram? Legal. Outra qualidade que nós podemos dar a uma proposição é se ela é negativa ou afirmativa. Essa é facinho, é tranquilo. Quando uma proposição ela é negativa, quando ela tem a palavra não, tá? Bem fácil isso aqui, tá? Para quem quiser pegar, não, tranquilo. Mas também tem algumas outras palavrinhas como nunca, nada, jamais, tá? Para você ir guardando. E quando eu sei que ela é afirmativa, eu falo para vocês, a matemática ela é simples, é até meio sem graça, né? É afirmativa quando ela não é negativa. Simples assim. Então, se não é negativa, se não identificou nenhum qualificador de negação, ela é afirmativa. Passamos para frente. A gente tem os operadores lógicos fundamentais, que é aqui que a coisa começa a embolar, mas eu vou destrinchar para vocês. A gente tem, por exemplo, os primeiros que a gente vai estudar é o e, o não e o ou. Então, o que são esses operadores e como eles funcionam, tá? Imagina que eu tenho uma proposição, tá? A proposição, ela é uma frase, né? Na verdade, é aquela sentença que a gente pode atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Então, eu tenho essa frase. Na matemática convencional, o que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem qual que é o nosso objeto de estudo, né? O nosso objeto são os números, né? Então tem aqui o 4, o 7, o 28, o 93 e todos os números aqui, ok? E quais são as operações que a gente realiza com esses números? Pô, a gente consegue somar, junta dois desses caras e soma, ou junta e subtrai, multiplica, faz a divisão, você consegue, então, com cada objeto, realizar uma operação. Há aqui algo que você precisa significar que é basicamente o que é o número? O número é o objeto. A operação é o que eu faço com os meus objetos. Ok. Na lógica proposicional, os nossos objetos são quem? São as proposições, são as frases. Então, por exemplo, a frase, eu gosto de chocolate, o professor Jackson gosta de moto, os alunos amam matemática. São essas frases que eu estou chamando uma de P, outra de Q, essa aqui eu vou chamar de W, e você pode chamar do que for, para não ter que escrever a frase inteira. Tá, professor, então se P, Q, W são proposições, que são frases que eu posso atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso. Quais são as operações que eu posso fazer com o objeto? O senhor falou que se tem um objeto, posso fazer a operação. Pode. E quais são essas operações? São as operações lógicas, que é a operação e, ou, não, e a que a gente vai aprender mais para o final, que é a se, então. Ok? Então, são essas, tem mais, né, operações lógicas, mas esses são operadores. São como se fossem sinaizinhos, então quero que você entenda. E aí, uma motivação para você estudar, você fala assim, pô, professor, mas caraca, eu não entendo de jeito nenhum essa tal do raciocínio lógico. Cara, pensa que alguém um dia teve que te falar que se você juntar 1 com 3, isso aqui vai dar 4. Alguém te contou. E nós... aprendendo os padrões da natureza, alguém falou, pô, junta um dedo com 3 dá 4.
Alguém te contou esse resultado e você meio que guardou isso na cabeça. E toda vez que você vê, você acha que faz a conta, mas na verdade você está replicando esse padrão que você aprendeu. Eu vou ensinar para vocês o padrão do E, o padrão do OU, porque o padrão da soma, vocês sabem, o padrão da subtração também, o padrão da multiplicação e da divisão também. Vocês usam no dia a dia. Agora, o padrão desses caras aqui, vocês não conhecem tanto, por não usar como da forma que a matemática usa, né? Que a lógica usa. Então, deem essa chance para... imagine que vocês estão, eu sou a tia Maricotinha, e vocês estão lá na terceira série, todos lá correndo pela sala, ranhento, tudo batendo no outro. É esse ambiente, tá? Eu não estou te pedindo nenhum pré-requisito muito forte para você entender isso. É algo muito mais simples, mas que é um conceito introdutório que você não tem ainda essa base para aprender, mas eu vou te mostrar. Então, o que é a negação? Quando eu nego uma proposição, vocês têm que entender que é eu operando sobre um número. Por exemplo, eu tenho o número 1, eu posso somar a esse número 1 um número 3. Eu posso somar um número 9 a ele. Eu posso fazer isso, né? Eu faço isso. Ah, professor, por quê? É porque é que eu quero. E você pode fazer a mesma coisa com as proposições. Então, eu só vou dar uma ilustrada aqui, não quero me ater muito a símbolos, até porque esse tipo de prova não cobra. Provas da Polícia Civil, o edital é um pouquinho mais pegado, a da Polícia Federal também, em raciocínio lógico, e aí sim vai cair itens, mais a linguagem, né? Que vocês vão ver algo daquele tipo não P, se P ou Q, sabe? P e Q, vai cair esses sinaizinhos, mas depois a gente vai traduzir isso para vocês. Por hoje, a negação deve ser feita com a palavra não. Vou dar um exemplo, eu tenho uma frase, o copo está vazio. Então, se eu virar, qual que é a negação de o copo estar vazio? A gente tem duas opções, o copo está cheio e o copo não está vazio. E a certa é o copo não está vazio, porque a negação deve ser feita com a palavra não. Aí você fala, professor, mas se o copo está cheio, ele não está vazio. Mas na lógica proposicional, eu não estou me importando com o funcionamento prático. Essa frase, as duas frases, elas estão certas na língua portuguesa. Mas na lógica proposicional, só essa aqui está errada, tá? E só de baixo está certa. Porque a lógica proposicional é uma linguagem que ela diz que a negação só é feita com a palavra não. Tem que ter o qualificador não. Beleza? Então, cuidado com esses antônimos, né? No caso, seria o está vazio, está cheio, o antônimo não vale. Então, por exemplo, vai cair assim, ó. Hoje, por exemplo, uma questão assim, hoje, por exemplo, hoje, é que essa frase é meio nada a ver, né? Mas, por exemplo, hoje está um lindo dia, tá? Hoje está um lindo dia. Tudo bem que o lindo não pode, né? Mas, sei lá, amanheceu o dia, por exemplo. Amanheceu o dia. E aí você precisa afirmar, né? Dar um caráter, atribuir um valor lógico. Aí você pode virar e falar assim, vamos supor que tem uma alternativa lá. Escureceu a noite, né? Seria a negação do amanhecer o dia. Tem muita gente que vai lá, vai marcar, é negação, é o contrário e tal, mas não. Seria não amanheceu o dia, a resposta correta. Bem sem graça. Por isso que a literatura ela é mais apimentada, né? Mais legal a língua portuguesa nesse sentido. Aqui eu dou o braço a torcer, a matemática fica devendo. Então, eu quero começar a criar aqui uma estrutura com vocês, tá? A gente vai precisar significar o que é essa tal da tabela verdade. Então, vou escrever assim com vocês. Eu quero que vocês entendam que toda vez que eu escrever P ou Q, eu estou escrevendo uma frase que eu posso atribuir um valor lógico a ela. Por exemplo, eu amo chocolate, eu gosto de patins, qualquer frase desse tipo. Só que para não ficar perdendo tempo, a gente escreve P e Q e ponto final. E aí, o que é a tabela verdade? A tabela verdade ela vai te contar os casos que podem acontecer. Vou mostrar mais ou menos. Imagina que eu tenho aqui a palavra, a minha proposição P, certo? Então vamos fazer até um risquinho assim.
Só para te passar aqui os casos, você vai entender, esse aqui é tranquilinho. Então, o que seria a negação de P? No nosso caso, seria o não P. O que seria o não P? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a P, ok? Eu amo, vou colocar assim, ó. Eu ando a pé. Ando de carro. Professor Jackson, ando de moto. O que seria o que seria o não P? Seria eu não ando de carro. Simples assim. Tá. Então imagina que aqui está escrito essa frase no P, eu ando de carro, e o outro, eu não ando de carro. Como que eu consigo estabelecer esses valores lógicos? Bom, eu vou dar todas as possibilidades. Quais são as possibilidades na nossa lógica? Ela é sempre bicondicional. Ou o meu P vai ser verdadeiro, ou o meu P vai ser falso. Ou a frase que eu falei, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa e não tem um terceiro caso. Se ela for verdadeira, e é isso que eu quero que você entenda, a partir do momento que eu nego uma frase verdadeira, uma proposição verdadeira, ela se torna falsa. E, consequentemente, se eu tenho uma frase, uma proposição falsa, se eu negar ela, ela vira verdadeira. Simples assim, tá ok? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se eu nego uma verdadeira, ela vira falsa. Se eu nego uma falsa, ela vira verdadeira. Okay? Deixa eu pular aqui. Aqui são alguns exercícios. Beleza. Deixa eu vir para essa parte aqui agora. E tá bom, professor. Então eu sei que eu consigo, se eu negar uma verdadeira, tá, beleza. Até eu entendi. Mas o que mais eu consigo negar, tá? Lembra que numa proposição, eu posso dar qualidade a essa proposição. Por exemplo, eu posso dar uma qualidade a respeito se ela é universal ou ela é particular, que a gente pode traduzir se eu estou falando de todo mundo ou se estou falando só alguns. Ou eu posso também dar a qualidade se ela é afirmativa ou negativa. Então, toda vez que eu negar uma frase que ela é universal, ela vai virar particular. E toda vez que eu negar uma frase que ela é afirmativa, ela vai virar negativa. Da mesma forma, se eu negar uma frase particular, ela vira universal. E se eu negar uma frase negativa, ela vira afirmativa. Como assim, professor? Vou colocar assim, ó. Todo aluno é bom em português. Esse é bom também não funcionaria, né? Vamos colocar assim, ó. Todo aluno é maior de idade. Tá? Maior de idade. Ok. Qual que seria a negação dessa frase? A negação dessa frase, eu tenho que imaginar ela. A negação tem que ser feita com a palavra não. E eu tenho que sempre olhar qual que é a minha qualidade a respeito do que me refiro. Se é universal ou particular. Pô, essa frase aqui, é claro que ela é universal, né? Eu tô falando de todo aluno é maior de idade. Ou seja, a negação dessa frase, se eu for negar essa frase, eu vou ter que transformar esse todo em um particular. O que pode ser esse particular? Pode ser algum aluno. No lugar de é maior de idade, né? Eu vou colocar a palavra, lembra que a negação é com a palavra não. Então, algum aluno não é maior de idade. Tá? O que vocês podem também ter como alternativa? Algum aluno não é maior de idade. A maioria dos alunos não são maiores de idade. Também é uma alternativa correta, porque a maioria ela é particular também, eu estou me referindo só a um grupo. O que não está certo, se eu colocar nenhum aluno é maior de idade, ou nenhum aluno não é maior de idade, ok? Isso é o que está errado. Professor, ele vai colocar duas alternativas certas? Não, né? Pô, pelo amor de Deus, né?
Se tiver duas alternativas certas, o que você faz? Já ensinei para vocês. Vou até lembrar o professor Jackson, a técnica que eu passo para os alunos para intimidar a galera. Você marca as duas, você levanta, rasga a prova e grita bem alto, fala: a polícia militar não merece, é uma desonra o corpo da polícia militar instituir a banca VUNESP para escolher um processo seletivo dos alunos. Isso é uma desonra. Rasga a prova e aí você vai cuspir na cara do fiscal, você pode ter certeza, você vai sair, eles vão te dar farda. Você sai já... Porque os caras querem quem sabe, pô. Você pode marcar duas, você ganha até 2 pontos. E aí eu tenho um outro tipo, né? Agora a gente vai começar... só fazendo aquela recapitulação. A gente tem a lógica proposicional. Eu vou analisar frases, que são as nossas proposições, atribuo se é verdadeiro ou falso. Se ele me pedir para negar, eu vou olhar se ela é universal ou particular. Se for universal, vira particular. Se for particular, vira universal. E vou olhar se ela é afirmativa ou negativa. E vai trocando tranquilamente. Só que aí, para apimentar o negócio, a gente vai começar a fazer as proposições compostas. O que é uma proposição composta? Então, imagina que eu tenho uma proposição, por exemplo, uma proposição S, tá? Uma proposição S, que, na verdade, essa proposição, ela é como se fosse... Eu vou usar uma palavra aqui bem entre aspas, isso aqui bem entre aspas, tá? Ela é como se fosse uma união de duas proposições, tá? Uma união de duas proposições. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Tem aqui, ó. Eu tenho duas proposições aqui, ó. João estudou matemática, é uma proposição. Pedro estudou português, é outra proposição. E eu tenho essa aqui, ó. João estudou matemática e Pedro estudou português. Essa aqui é uma nova proposição. Essa é a jogadinha. Bom, como que funciona esse cara aqui, esse tal do E, tá? Porque coisas acontecem quando eu junto duas proposições. Coisas acontecem. O que acontece, professor? Então vamos lá no E. O E ele tem esse símbolo, né? Esse chapéuzinho para baixo. Ele cria proposições compostas e requer que todas as proposições simples que a compõem sejam verdadeiras. Então pensa dessa forma assim. Ó. Como assim, professor? A banca ela vai te perguntar sempre assim. Ela vai te perguntar referente a um operador. Ela vai ver uma proposição, com certeza, a maioria das vezes vai ser composta. Ela vai te virar, ela vai te perguntar assim: essa proposição composta, tal, qual que é a negação dela, tá? Qual que é a negação dela? Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ele vai te perguntar essas coisas e ele vai te dar algumas pistas. Então, você tem que saber quando uma proposição ela é verdadeira, uma proposição composta, e quando ela é falsa. Então, eu posso unir duas proposições com vários operadores. A gente vai aprender 3, tá? O primeiro é o E. Quando que eu sei que uma proposição que tem o E, ela é verdadeira? Simples assim. Eu tenho duas proposições, tá? P e Q. Quando eu sei que esse conjunto inteiro, ele é verdadeiro. Ele só vai ser verdadeiro se esse cara individualmente for verdadeiro e esse cara for verdadeiro. Vou te dar um exemplo. Professor, terminou a aula, vai pedir uma pizza com uma Coca-Cola de 3 litros. Vai chegar ainda a pedir um broto do tamanho de uma pizza inteira de chocolate. E eu vou chegar e vou falar assim, ó, hoje eu vou comer pizza e beber Coca-Cola. Eu vou comer pizza e beber Coca-Cola. Cara, então, ó, eu vou comer pizza, vou até colocar aqui para vocês sacarem qual que é. E beber Coca-Cola. Beleza. Imagina que eu disse isso, e aí desliguei aqui a live, foi cada um tal, aí a gente está conversando aqui, e aí, por exemplo, algum de vocês passa aqui e fala, professor, vou subir aí, vamos trocar uma ideia. Você sobe aqui, quando você me vê na mesa, eu estou comendo pizza, mas não estou bebendo Coca-Cola. Estou bebendo, sei lá, Pepsi. E aí, o que essa frase, a frase P e Q, ela tem como valor? Ela é falsa. Essa frase é falsa.
quando eu tenho a certeza de que a frase pizza, ela é verdadeira, a frase coca, ela foi falsa, né? Eu verifiquei que ela foi falsa, então eu sei que P e Q, isso aqui é falso, professor. Legal. Só que se você chegar aqui, por exemplo, e eu tô tomando uma coquinha gelada, porém, eu não estou comendo pizza, estou comendo um hamburgão. Ah, professor, hamburgão. Então significa que essa sentença P e Q também é falsa. Também é falsa. Porque uma delas é falsa. O E, ele só vai ser verdadeiro quando você chegar aqui e eu estiver comendo pizza e eu estiver tomando Coca-Cola. Qualquer outro mundo, ela é falsa. Então, vocês lembram daquela tabelinha verdade? A gente constrói ela assim, ó. Olha como é essa tabela verdade. Se eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, quais são as possibilidades da minha proposição P a proposição P e Q? Lembrando que esse chapeuzinho é o E, tá? Então é assim, ó. Se a minha proposição P for verdadeira e a minha proposição Q também for verdadeira, a gente sabe que a minha proposição P e Q ela vai ser verdadeira. Agora, se a minha primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a gente sabe que basta uma ser falsa para o todo ser falso. O contrário também vale. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, com certeza o todo também vai ser falso. E se as duas forem falsas, aí sim você vai saber que o todo também é falso. Aí o aluno, ele digita lá, raciocínio lógico matemático, tabela verdade, tal. Começa a cair uns negócios no colo dele e ele vai cair numas aulas que vai pedir para ele decorar isso aqui. Cara, vou te falar a verdade, eu não decorei isso aqui, eu não decorei. O que eu prefiro decorar? Eu prefiro decorar assim, se qualquer uma das proposições simples que compõem a proposição inteira for falsa, a proposição inteira será falsa. Então você já sabe que ela só vai ser verdadeira nisso aqui. Não importa o que acontecer, se uma ou outra, se você estiver bebendo Fanta, se eu estiver comendo um frango assado, se eu estiver comendo uma macarronada, bebendo Itubaína, não importa o que acontecer. Sempre vai ser falso diante da minha premissa verdadeira. Sacaram qualquer ideia? Então, é até para vocês tentarem fugir um pouco dessas tabelas, que eu acho que ela ajuda, né? Você construir ela na hora da prova, você lembrar de construir ela, você vai conseguir resolver muito mais rápido. Mas você lembrar decorando F, F, V, V, VF, cara, é loucura, porque a gente vai ter que aprender 3 tabelas. Então, você vai se embananar. Então, tá aqui a tabela de novo, beleza. Atenção, é comum utilizar na linguagem verbal o mas ou outras conjunções adversativas, o professor Jackson depois corrige aí se eu estiver falando besteira, certinho. E concessivas, porém, contudo, todavia, embora. Então, lembra que o português, ele é aquela tal da metalinguagem. No português, eu uso algumas palavras que eu pego do português, mas, na verdade, eu pego o significado dela e troco só para matemática. Então, por exemplo, eu posso virar e falar assim, eu acho que eu tenho algumas frases aqui. Tenho aqui, ó. Paulo estudou, mas não passou. O que significa essa frase na lógica? Esse mas, ele está fazendo o papel do e, tá? Então, Paulo estudou e não passou. É essa forma que ela é construída. Então, qual que pode ser a sacanagem da banca? Eles colocam essa proposição, aí eles viram e falam assim, a negação dessa preposição é. Aí você não sabe quem que você nega, né? Pô, a negação é tranquila. É só você lembrar aqui, ó. Bom, eu tenho uma proposição composta, certo? Para eu negar uma preposição composta, vocês lembram que para eu negar eu tenho que usar aquela premissa, né? Se ela for universal, ela vira particular. E se ela for afirmativa, ela vira negativa. Até aí, tranquilo. Agora eu vou ensinar para vocês uma mais legal ainda, que é, toda vez que eu nego o e, eu vou transformar a frase num ou. Que, professor? Num ou. E aí a coisa vai começar a embaralhar, mas eu vou tentar te ajudar nisso. Eu vou dar um outro exemplo aqui quando aparece esse e meio escondido. Embora Lucas tenha dormido, ele não perdeu a festa. Traduzindo seria assim, Lucas dormiu e não perdeu a festa. Legal.
Vamos falar um pouco do ou, depois a gente testa negar essas duas, vai para o si, mata o si, vai para os exercícios. O que é o ou? O ou é uma disjunção inclusiva. Meu Deus, sem nem falar isso, parece que é uma doença, né? Professor, cheguei aqui, tô com uma disjunção, não vou poder assistir a aula. Cara, você tomar aquele café da dimensão com aquela bolachinha Tux, dá uma disjunção exclusiva aí que você fica meio... na real, o ou ele faz o seguinte, pensa no ou agora como na matemática. Eu tenho uma proposição P, uma proposição Q, ao invés do E que está entre eles, é o ou. Tá? É o ou. E o que ele faz? Ele opera também com as proposições. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar e eu virar e falar assim, ó, hoje eu vou comer pizza, tá? Pizza, ou beber Coca-Cola, tá? Essa é a minha frase. Tá bom. Aí vamos supor que você chegou aqui em casa e eu tô comendo pizza, mas não estou bebendo Coca-Cola. Então, no caso, eu estou comendo pizza, mas não estou bebendo Coca-Cola. O todo é verdadeiro ou falso? Pro ou é verdadeiro. Pro ou ele dá conta. Se apenas uma das frases, uma das proposições simples que compõem a toda que é composta for verdadeira, ele admite. Ele fala, não, tranquilo. É tipo assim, você vai falar assim, ou eu vou beber água, vou beber água ou pintar o cabelo de azul. Cara, se eu for lá e beber água e voltar com o cabelo normal, tá tudo bem. Se eu for lá pintar o cabelo de azul e voltar sem beber água, também tranquilo. Se eu beber água, pintar o cabelo de azul, também tá tudo tranquilo. O que não pode acontecer no ou? Eu nem pintar o cabelo de azul e nem beber água. Então, ao invés de você decorar aquela tabela verdade gigante, a gente vai fazer assim, ó, quais são as possibilidades, né, do ou? É tipo assim, ó, eu tenho uma frase, uma proposição, eu tenho a outra. E eu tenho a disjunção delas, ok? Então, bom, eu sei que se uma for verdadeira e a outra for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Se uma for falsa, mas a outra for verdadeira, o todo vai ser verdadeiro. Da mesma forma que se uma for verdadeira, a outra for falsa, o todo também vai ser verdadeiro. Então, o que eu quero que você decore, que você guarde? Que o ou só vai ser falso quando todas as proposições simples que compõem sejam falsas. Ok? É esse caso aqui. E no do E, é esse caso aqui de cima. Então, você vê que é um negócio meio um completa o outro. Por isso que são operadores que se completam, tipo mais com menos, menos com mais, sabe? Então, o E está para o ou de uma forma quase que um casal de Hollywood, né? Um foi feito para o outro. Então, quando você está falando de um, você não está falando do outro. É meio que o contrário, ok? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho de novo as minhas duas proposições P e Q. João estudou matemática, Pedro estudou português, tá? O que é a minha disjunção, né? Então, P ou Q? João estudou matemática ou Pedro estudou português. Simples assim. E aqui eu tenho a tabela verdade, não quero que vocês decorem agora. E aí, antes de falar da dupla negação, deixa eu ver se eu tenho aqui outro slide só para terminar essa parte aqui. Tá, não, aqui é só questão. Antes de falar da dupla negação, eu quero que você entenda que... Deixa eu voltar aqui para cima. Toda vez que eu negar, tá? Eu tenho aqui o E. Então, o que a gente já sabe, tá? A gente tem essas duplinhas. O E com o ou. Opa. O E com o ou. É o que a gente tem que guardar. A outra é o afirmativo, tá bom? Com uma frase negativa, de qualidade negativa. E a outra é universal, certo? Com particular. Ok? Com particular. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo. É essa tabelinha aqui que eu quero que vocês guardem mais do que essas aqui, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Paulo estudou e não passou. Qual que é a negação dessa bagaça inteira aqui, ó? Paulo estudou e não passou. Qual que é a negação dessa bagaça? Bom, vamos por partes.
Primeiro, qual que é a negação de e? A negação de e é ou. Então, já vou colocar aqui, ó. Qual que é a negação da proposição? Deixa eu até trocar de cor aqui agora. Dessa proposição aqui, ó. Paulo estudou. Qual que é a negação dessa proposição? É Paulo não estudou. Ok? E qual que é a negação de Paulo não passou? Qual que é a negação de Paulo não passou? Tá? De não passou. A negação de não passou é Paulo não estudou ou passou. Ou passou. Tá aqui, ó. Essa seria a alternativa, tá? A gente vai depois aplicar nos exercícios. Professor, não faz sentido nenhum essa frase, mas não é para fazer sentido, tá? Ainda bem que a gente está aqui na aula do professor Jackson, que vocês não ficam de palhaçadinha, igual na minha aula, que fica, ai, professor, para que isso, para que aquilo? É para você passar no concurso, pra você parar de ser besta e passar no concurso. Hoje eu estou protegido, viu? Quero ver vocês fazerem gracinha comigo, que é uma farra. Legal. Aqui tem só um vai que, né? Vai que cai. É o tal do dupla negação. O que é a dupla negação? É o eu não fiz nada. Essa daí é a frase que a gente fala e não faz sentido algum, vocês vão entender. Pessoal, quando a gente fala eu não fiz nada, a gente está afirmando eu fiz algo. Como assim, professor? Eu vou tentar te mostrar, mas vamos escrever aqui, ó. Eu não fiz nada. Bom, se essa frase ela for verdadeira, vocês concordam que se eu negar ela, vai virar algo falso. Faz sentido? Se eu nego algo verdadeiro, vira algo falso. Então, qual que é a negação de eu não fiz nada? A negação de eu não fiz nada é a negação de eu não fiz é eu fiz. E a negação de fiz nada é eu fiz algo. Tá lá. Então, toda vez que você falar, vamos ali fazer nada, eu não fiz. É a típica situação que o professor Jackson encontra todos os dias enquanto estava em operação, né? Chegava lá, né? Tava vendo lá 2 mau elementos, tava lá os caras passeando, né? Fazendo coisa errada. Aí tinha que ir lá, chegar a mão na cabeça, vagabundo. Não, senhor, não fiz nada, não, senhor. O cara enfia negação atrás de negação. Ou seja, ele fez algo e todo mundo sabe que ele fez. Então não tem muito para onde correr. Aqui tem esse aqui caiu acho que é Tribunal Fiscal de Contas. É bem legal esse exercício que ele trata muito disso. Ó, o delegado entrevistou vários suspeitos de um crime de tráfico de drogas, que disseram, primeiro falou, não fui eu. O outro, não fiz nada não. E o outro, não fiz isso não. Aí, ele te dá a deixa aqui, ó, supondo que todos estejam falando a verdade. Quem cometeu o crime? Vamos analisar. Não fui eu. Pô, se esse cara falou a verdade, realmente não foi ele. Ele tá tranquilo. Olha esse cara aqui. Eu não fiz nada não. Vamos destrinchar essa frase, ó. Eu não fiz nada não, tá? Vocês concordam que toda vez que eu nego 2 vezes, eu tô afirmando, né? A gente viu que se eu negar 2 vezes, eu tô afirmando. Então, se eu falar que eu não fiz nada, na verdade, eu não fiz nada é eu fiz algo, né? É eu fiz algo. Então, eu substituo esse eu não fiz nada por eu fiz algo. Opa. Fica eu fiz algo e eu completo com esse não. Fica meio um sotaque lá meio norte, nordeste do país, que é eu fiz algo não. Vou não, né? Que fala primeiro concorda, depois discorda, né? Então fica assim, eu fiz algo não. Ou seja, esse cara, se ele estiver falando a verdade, ele também tá tranquilo. Agora, vamos ver esse último. O último fala, eu não fiz isso não. Bom, eu tenho quantas negações? Aqui, ó, se eu tenho só uma negação, realmente ele está negando. Aqui, se eu tenho 3 negações, né?
Então, ó, eu tenho uma negação com uma outra negação, dá uma afirmação. Só que aí, se eu nego de novo, ele também está liberado. Agora, esse camarada falou assim, ó, doutor, eu não fiz isso, não. Ou seja, eu não fiz isso, não. Significa que quando eu nego, eu não fiz isso, não, esse não nega esse não. É como se a gente fizesse da seguinte forma. Eu não fiz isso, eu mantenho, porque eu tô, é como se ele tivesse falando a verdade, ele simplesmente falaria só, eu não fiz isso, já tá, já satisfaz. Só que ele tá negando a frase que é eu não fiz isso, é como se ele estivesse falando eu fiz isso. Tá aí, Sabiá cantou, alternativa C, de Curió, Curió, Canarinho cantou. Eu não fiz isso, não. Esse cara cometeu crime. Sacaram mais ou menos como a banca pede, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou agora para alguns exercícios. Ah, não, deixa eu só passar o C então. A gente faz mais alguns exercícios e depois a gente pode continuar amanhã, para também não perder muito tempo com essa parte da teoria. Só para a gente matar aqui mais um operador lógico, que é o se então. Esse aqui pode dar um pouquinho de mais trabalho, mas ele é tranquilo também. Ele é assim, ó. Lembra que eu tenho duas proposições, né? Então, o se, um operador, ele é algo que une duas proposições. Eu tinha o e, que unia duas proposições, eu tinha o ou, que unia duas proposições, eu tenho agora o se, então, que une duas proposições. Ele é um operador condicional, né? O se, ele é condicional. Claro, né, em alguns. Aí você vai falar, não, no português tem a partícula passivadora. Não. Aqui é o C do pudera, né? Do imaginar. É o campo da hipótese, né? É o C hipotético. Caraca, se é aquela música do Epitáfio, né? Queria ter amado mais, olhado mais, que aqui ele tá pensando, porra, se eu fizesse aquilo, né? O que poderia ter acontecido? É esse que a gente está falando. Então, aqui eu tenho, se cair matemática na prova, então vou acertar tudo, tá? Então, quem são as minhas proposições? Esses caras são os meus operadores, a minha proposição P é esse cara aqui, e esse cara aqui é a minha proposição Q, tá bom? Então, P, cair matemática na prova, Q, vou acertar tudo. Então, tá aqui, ó. Como que é o símbolo disso, tá? Eu espero que não caia a simbologia, mas se cair é essa seta, tá? Então, o E é o chapéu para baixo, o O é o chapéu para cima, e o C é essa seta de implicação, tá? Implicação. Então, P implica em quê? Então, como que eu leio P implica em quê? Se cair matemática na prova, então vou acertar tudo. Então, como que eu quero que você entenda isso? Toda vez que eu tiver com C, eu quero que você entenda que isso é o campo das ideias, tá? Eu estou ali imaginando, porra, se tiver feito. E eu só posso, eu quero que você entenda que essa frase de trás a gente chama de antecedente. Antecedente, tá? Isso aqui é o antecedente. E a frase da frente a gente chama de consequente. Consequente. Então, ele é o que acontece caso o antecedente for verdadeiro, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se cair matemática na prova, então vou acertar tudo. Professor, isso é verdade ou mentira? Mentira. Na verdade, né, mas vocês estão estudando. Então, isso aqui é uma possibilidade, né? Cai matemática ou não cai matemática, né? É essa a tua questão, né? Como na lógica a gente não tem meias verdades, se cair matemática, necessariamente você vai acertar tudo com fé em Deus, amém, Jesus. Então, isso é o que eu posso concluir, se cair matemática. Então, vamos supor que eu vire e fale assim, ó. Se cair matemática na prova, eu acerto tudo. Caiu matemática. Pô, gabaritei a prova. E aí eu falo, se cair matemática, eu acerto tudo. Então, acerto tudo. E não caiu matemática, ou seja, esse cara que é do campo das ideias, que eu vou até pintar ele aqui de novo,
Ele não aconteceu. Se ele não cair, se não acontecer, você caga para essa frase inteira aqui. Porque nada mais faz sentido. Porque você já está lá sem fazer nada, pensando na vida. Se tal coisa acontecer, porra, ó, se eu conseguir passar na prova da PM, rapaz, eu vou, nossa, cara, eu vou rapar o cabelo, eu vou tatuar nas costas, tá, beleza. Se você não passar, você concorda que você não está pensando nisso? Você não está pensando, você não está conjecturando sobre o mundo em que você não passe. Você está conjecturando no mundo que você passe. Então é tipo aquelas conversas que você vê lá na frente do cursinho. Quando eu passar na prova, se eu passar na prova, porra, vou comprar um carro. Aí se alguém virar e falar, pô, se não passar, ele vai falar, não sei. Se eu não passar, não sei. Tem até uma frase, né, uma historinha do professor Ledo Vecaro, que eu vou mandar depois o link para vocês. Ele tem uma aula de lógica fantástica. O cara ele tem tipo mais de 50 mil horas aula. Ele é um professor antiga do Rio de Janeiro. E aí ele fala assim, ó. Ele fala que ele estava no sítio. Ele fala que a história é mentira, mas ele criou essa história porque ela é bonitinha. Ele estava no sítio. E aí foi lá as sobrinhas dele e tal, né? Tava todo mundo brincando. E tinha lá a sobrinha dele, ela tava brincando lá com a mangueira e tal. Aí ele virou e falou assim: escuta, se você regar as plantas, eu te dou uns trocadinhos, te dou umas moedas. Terminou, né? Passou o dia, a criança sabe como que é, né? Não regou coisa nenhuma, ficou lá brincando. Na hora de ir embora, ele meteu a mão no bolso e deu umas moedinhas pra filha, pra sobrinha. A irmã dele virou e falou: pô, que é isso? Você não tá isso que. Como assim? Você falou pra ela que você não ia dar moeda, que era só se ela regasse. Isso aí não é educação. Ele: não. Eu falei que se ela regasse as plantas, eu dava uns trocadinhos. E ela: então, você falou isso, você tá ensinando mal, a criança vai aprender errado e tal. Ele: não. Eu falei que se ela regar as plantas, eu dava uns trocadinhos. Eu não falei o que eu faria se ela não regasse. Sacou qualquer ideia? É aí que a prova vai te pegar. Porque ele vai falar, tipo assim, se tal coisa acontecer, isso é até uma questão que já caiu na prova de cabo que eu vi. Se tal coisa acontecer, ele fala, se fato 1 acontecer, tal fato, né? Ele coloca algumas coisas assim. E aí depois ele diz, o fato 1 não aconteceu. Ou seja, pouco importa. Você não pode afirmar nada. Você não pode afirmar nada. Eu vou até colocar essa questão aqui, só para vocês verem aqui como que cai. Ó. Tá aqui, ó. Dadas as afirmações a seguir, aí ele fala aqui, ó. Se acontece o fato 1, então acontece o fato 2. Então, com quem que a gente está lidando, pessoal? Com C, então, né? C, então. Se acontece o fato 2, acontece o fato 3. Se acontece o fato 3, blá, blá, blá. Beleza. Com isso aqui, eu quero que você entenda que só com isso você não faz nada com o exercício. Nada. Ele precisa te dar um ponto de partida, ele precisa te dar uma chave, tá? Para você meio que desvendar o que tá rolando aí. Qual que é a chave? Vamos ler o resto, né? Sabendo-se que o fato 2 não aconteceu. Então, imagina que aqui eu tenho 4 pessoas, vão falando, se isso acontecer, aqui isso aqui é conversa de bar, você não escuta. Você só fica lá tomando cerveja, conversa de boteco. Aí, a voz da consciência vai falar, o fato 2 não aconteceu. Opa, é aqui que tu se agarra, tu pega, fecha amarrado 7 chaves e guarda que essa é a informação que vai te ajudar. Que a única possibilidade de você resolver a questão é achar essa informação. Opa, ele me deu. Então ele falou, se o fato 3 não aconteceu, como consequência, o que eu posso concluir? Só para vocês sacarem como que ela funciona. Olha aqui, só para a gente reafirmar essa parte da dedução lógica. Mas é que eu tenho essa frase aqui, ó. Se Sócrates é homem, então é mortal. Ok? Então é mortal. Aí vamos supor que essa aqui, lembra que essa aqui tá no corpo do exercício. A pergunta do exercício vai incluir esse cara aqui. O exercício vai falar assim, se Sócrates é homem, o que eu posso concluir? Bom,
Se Sócrates é homem, eu sei que ele é mortal, porque eu posso ir afirmando. Agora, se eu afirmo que Sócrates é mortal, eu posso afirmar que Sócrates é homem? Não. Eu só posso concluir algo se eu voltar negando. É essa que eu quero que vocês entendam, a volta negando. Porque se eu disser que Sócrates é mortal, não é suficiente para dizer que ele é homem. Tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Ó. Essa aqui também, ó. Se há fogo, então também há oxigênio, tá? Então lembra que essa aqui é o corpo do exercício. Aí ele vai te falar no final, não há oxigênio, não há oxigênio. Ou seja, não há oxigênio, eu posso só voltar negando. Eu posso só voltar negando. Então, se não há oxigênio, eu sei que não há fogo. Tá? O que eu não poderia fazer? Vamos supor que a afirmação dele é há oxigênio. Então, ó, se há fogo, então também há oxigênio. Aí vamos supor que ao invés de colocar essa preposição aqui, ele coloca assim, ó, então há oxigênio, tá? Vou colocar até aqui para ficar mais rápido. Há oxigênio. Beleza. Se há oxigênio, eu posso voltar, eu posso afirmar esse cara e concluir algo sobre o de trás? Não, tá? E com esse exemplo fica mais claro, porque sempre que houver existir oxigênio, tiver fogo, a gente está lascado, né? Porque o oxigênio está em toda parte. Olha essa aqui também. Se chover, eu usarei guarda-chuva. Eu usei guarda-chuva. O que eu posso concluir? Aqui eu estou afirmando o segundo cara. Se eu afirmo o segundo cara, eu posso falar do de trás? Não. Eu só posso falar do de trás se eu estiver negando, tá? O da frente, no caso. Então, a conclusão é nenhuma. Então, eu falo, se chover, eu uso guarda-chuva. Aí vamos supor que você me viu de guarda-chuva. Significa que está chovendo? Não, porque pode estar sol e eu só quero estar usando guarda-chuva. É um exemplo bem besta, mas é para você guardar, tá bom? Tá, esse aqui a gente já passou. Agora é legal a gente fazer esses exercícios aqui, ó. Esses aqui, ó. Que é de ser, então. Aqui, ó. Tá aqui. Ó. Escorrego ou não caio? Caio ou corro? Engatinho ou não escorrego? A verdade é que não engatinho. Então, do ponto de vista lógico, pode-se concluir que é sacanagem os caras colocaram uma questão assim, né? Mas a ideia dela aqui é assim. Primeiro, eu parto sempre do que é verdade. Então, o que é verdade? Eu não engatinho. Eu não engatinho. Eu não engatinho. Toda vez que ele colocar questões desse tipo, eu quero que você guarde que ele está partindo da premissa de que esses caras inteiros, tá? Essas preposições compostas são verdadeiras por inteiras, tá? Então, a gente vai pegar um pedaço dela, que é não engatinho, tá? Eu sei que isso é verdade, e vou julgar cada uma. Então, vamos pegar essa aqui primeiro aqui, ó. Deixa eu ver se eu até consigo fazer assim, ó, para ganhar tempo. Não rolou. Tá, deixa eu voltar. Então tem aqui, ó, engatinho ou não escorrego. Então vamos analisar essa frase aqui. Deixa eu escrever aqui, ó, engatinho ou não escorrego. Então você tem assim, você sabe que a frase inteira ela é verdadeira. E ela tem o operador ou. Para uma frase inteira do ou ser verdadeira, basta uma delas ser verdadeira para ela ser válida. Só que você sabe que eu não engatinho. Ou seja, esse cara é falso. Meu, se esse cara é falso e a frase inteira é verdadeira, significa que esse cara tem que ser verdadeiro.
Então, você sabe que não engatinho e também não escorrego. Tá? São duas, você já conseguiu dar um passo a mais. Caio e corro a gente não consegue analisar agora, vamos para de trás. Está aqui, ó. Escorrego ou não caio. Então, vamos colocar aqui de novo. Escorrego. Escorrego ou não caio. Ou não caio. Bom, a gente sabe que essa premissa inteira é verdadeira. E eu tenho aqui o meu ou. O ou, ele só é verdadeiro quando pelo menos uma das duas proposições simples que compõem sejam verdadeiros. Bom, eu sei que escorrego é falso, porque da de cima a gente concluiu que eu não escorrego. Ou seja, quem é verdadeiro, o não caio. Então, eu não engatinho, não escorrego e não caio. Agora eu vou analisar a última, que é caio ou corro, né? Caio ou corro. Beleza. Bom, ele me disse que essas premissas são verdadeiras, né? Eu sempre assumo que a premissa é verdadeira. Eu analiso qual que é o operador lógico que está entre eles, e se o operador é ou, significa que pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Ou essa é verdadeira, ou é essa, ou as duas são verdadeiras. Bom, se eu sei que eu não escorrego, eu não engatinho e eu não caio, e aqui ele falou que eu caio, eu sei que essa aqui é falsa, consequentemente, essa aqui é verdadeira também. Então eu corro. Então eu sei que eu não caio, eu não escorrego e eu corro. Aí vamos ver a alternativa aqui, ó. Não corro e não caio. Tá errado porque eu caio. Caio e escorrego. Também tá errada. Não caio e corro. Não caio e corro. Essa aqui, ó. Não caio e corro. Sacaram como que faz essa daqui? Show de bola. Quer mandar mais bala nessa aqui? Por mim, eu vou mais um pouco. Você que manda aí, Marco. Se quiser dar pode fazer mais uma, aí a gente encerra para não ficar tão cansativo para eles assistirem depois. Fechou, beleza. Deixa eu pegar aqui uma nesse estilo aqui de novo. Cadê aquelas que estão aqui nesse estilo? Aqui, ó. Vamos lá. Ele fala aqui, ó. As afirmações a seguir são verdadeiras. Se Luciana está irritada, então ela não estuda. Se o pai de Luciana vê Luciana estudando, então ele fica feliz. O pai de Luciana não está feliz. A partir disso, o que é correto afirmar? Então vamos lá. A única coisa que eu posso, ele primeiro me fala que tudo isso aqui é verdade, tá? Então vamos colocar aqui, ó, tudo isso aqui é verdade. Então a única que realmente me diz algo concreto que aconteceu é essa aqui. O pai de Luciana não está feliz. O pai de Luciana não está feliz. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui o pai de Luciana não está feliz. Onde que ele está? Está aqui, ó. Então ele fica feliz. Então eu sei que ele não está feliz, tá? Esse cara aqui, ele é falso. Eu sei que ele não vai estar feliz, tá? Eu sei que ele não está feliz. Na lógica proposicional, eu vou afirmando e volto negando. Então, eu tô negando esse cara? Tô negando. Se eu tô negando esse cara, eu posso afirmar algo sobre esse cara. Legal? Então, eu tenho, se o pai de Luciana vê Luciana estudando, então ele fica feliz. E eu tenho aqui, o pai de Luciana não está feliz. Ele não está feliz. Consequentemente, esse cara aqui não aconteceu. Certo? Esse cara aqui não aconteceu. Então, o que eu posso dizer sobre esse cara aqui? Vocês concordam que é aquela tabelinha que eu vou até reescrever ela aqui para vocês guardarem. Tem o P, PQ, que implica PQ. Eu sei que para o C, então, se as duas forem verdadeiras, ela é verdadeira. Se eu tenho uma verdadeira e uma falsa, ela é falsa. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira,
ela também é falsa, ela é verdadeira. E se ela for, as duas forem falsas, ela é falsa. Nesse caso, eu tenho a segunda falsa. Eu tenho a segunda falsa. Se eu tenho a segunda falsa e o que eu posso afirmar, ó, aqui ó, são os dois casos que eu tenho a segunda falsa. Perdão. Se as duas forem falsas, aqui também é verdadeiro, tá? Aqui também é verdadeiro. Então, eu tenho as duas falsas. E eu sei que a frase inteira, ela é verdadeira. Se essa é falsa e a frase inteira ela é verdadeira, significa que a primeira proposição também é falsa, tá? Então, eu sei que o pai de Luciana, ele não vê ela estudando, tá? Então é essa aqui, né, na verdade. Ele não vê ela estudando. Ele não vê ela estudando. Então, vamos voltar agora para essa de cima. Eu sei que ela não estuda. Eu sei que ela não estuda. Aqui, ó, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, vocês concordam que eu posso voltar negando? É isso que traduz. Eu posso voltar negando. Então, se ele não ficou feliz, ele não viu ela estudando. Eu posso voltar negando. Agora, aqui, ela não está estudando. Eu sei que ele não viu ela estudando. Eu posso voltar afirmando? Se ela não estuda, ela está irritada? Não. Eu só posso ir afirmando. Não posso voltar negando. Então, sobre ela estar irritada ou não, eu não posso afirmar nada. A única coisa que eu posso afirmar é o pai de Luciana não viu ela estudando. O pai de Luciana não viu ela estudando. É a única coisa que eu consigo afirmar. Tá bom? Então, vocês veem que aqui ele coloca outras coisas que confundem, mas a ideia é você tentar ser objetivo nas tabelinhas, que vai dar tudo certo. Fechou, professor? Pô, show de bola, cara. Maravilha. Vamos dar um gás depois amanhã também. Show, fechou. Então amanhã aí. Fechou, amanhã a gente faz mais um, então, de 1 horinha. E se você for podendo fazer, a gente vai fazendo, beleza? Fechou, pra mim tá tranquilo. Eu tenho até domingo aí pra fazer. Pô, show de bola. Um prazer estar aqui participando, falando desse conteúdo. É bem legal, cara. Show de bola. Satisfação minha. Que puta aula, cara. Puta aula. Parabéns. Da hora. Você explicou muito mais fácil que tudo que eu vi na internet até agora. Porra, show de bola. Cara, show de bola. Vamos aí, vai dar certo. Pessoal, show, tamo junto. Vamos descansar um pouco. Lucas, valeu aí pelo apoio, tá? Valeu, tamo junto, cara. Tamo junto. Com Deus. Valeu, um abraço. Com Deus aí. Um abraço.